Vamos lá, gente. Recapitulando um pouquinho do que já foi falado para vocês na aula passada, uma coisa que eu quero que vocês sempre tenham atenção ao iniciar, que eu não sei se antes ou depois da aula de vocês, vai ter gente no laboratório alterando alguma configuração no AutoCAD. Então é bom que vocês observem sempre se o ambiente de vocês está no modo Drafting Annotation. O modo Drafting Annotation é um modo básico que o AutoCAD inicia com a opção de 2D, tá? Então sempre vocês vão observar esse campo aqui, está ativado, para ele mudar. Vocês vão notar que os botões que ficam acessíveis para trabalho são os botões para desenho em 2D, ok? Fica mais fácil para trabalhar em 2D, que é o nosso caso. Então, vamos observar algumas coisas. Eu já havia falado também que se você precisar retornar para trabalhar com o método antigo, você até pode, mas o nosso intuito aqui é que vocês não tentem se apegar a outras opções. O meu AutoCAD já está na versão 2015, tá? O que está instalado aqui no meu notebook. Então, vocês veem que a tendência é não ter mais o AutoCAD clássico, ó. Aqui não aparece essa opção no meu computador, que vocês ainda têm, né? Se entrar na roda dentada que fica aqui na posição inferior, vocês vão perceber que dentre as opções, além do Drafting, do 3D Modeling, vocês vão ver também o AutoCAD Classic, que é o AutoCAD versões antigonas, que a gente vai abolir ele até para que vocês não se percam nas versões mais atuais, quando chegar, por exemplo, a 2015. Mas vocês vão perceber que, da mesma forma que no Word, o AutoCAD ele é organizado por painéis de ribbons. O que são painéis ribbons? São essas guias que estão aqui em cima, que elas entraram nas versões novas de outros softwares para substituir os menus. Por que isto? Porque a maioria dos programas hoje entenderam que através de imagem fica mais intuitivo, sem falar que na frente das imagens os nomes dos comandos aparecem. Percebam que se você clicarem no nome dessas guias aí, ó, novos comandos deverão aparecer. Nós não vamos aqui no curso de 2D aprender todas essas guias que estão aqui, tá? Nós vamos nos focar na guia Home e, vez por outra, quando a gente entrar no estágio avançado, quando a gente estiver montando prancha, trabalhando com cotas e textos, nós utilizaremos somente aqui, ó, a guia Annotate, quando a gente entrar nesse assunto. Mas como a gente ainda está iniciando o diálogo com o programa hoje, vocês não vão precisar trabalhar com isso aí, tá bom? Então, volta aqui para a guia Home e vamos ter acesso às primeiras manipulações e entender alguns posicionamentos do AutoCAD. Além dos comandos que vocês vão perceber aqui na parte superior, existem áreas do AutoCAD que vão nos permitir trabalhar com ferramentas de auxílio, ferramentas de precisão. Essas ferramentas de precisão, elas ficam aqui na porção inferior do AutoCAD. Para aqueles que tiverem dificuldade de assimilar as imagens que estão aqui embaixo, eu vou aconselhar vocês, especialmente para quem já estava habituado com o AutoCAD em algum momento, ao invés de deixar os ícones, colocar os textos aqui embaixo. A minha versão, ela não apresenta isso que eu estou falando para vocês, porque eu já estou em 2015, em 2015 somente existem desenhos, mas se vocês aproximarem o mouse dessa parte inferior onde tem esses desenhinhos, clicarem com o botão direito, vocês vão perceber que vai aparecer um menu, e dentre opções que aparecem aqui, tem escrito Use Icons, não tem? Tem escrito isso aí, ó, botão direito sobre qualquer um dos ícones da barra que aparece aí embaixo. Tem os desenhos na porção inferior da sua tela, que são estes que estão aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó? Estes aqui. Clica com o botão direito e vai aparecer um menuzinho. Estou falando deste de cá, tá bom? Achou aí, moço? Achou, né? Aqui, ó. Estou falando destes desenhos aqui embaixo, ó. Destes. Aqui, viu, minha linda? Clica com o botão direito em qualquer um desses. Direito. Direito. Ok, aparece o menu grandão, ó. Não? Não, porque ela clicou para selecionar alguma coisa e não seleciona nada. Bota mais. Põe o mouse aqui embaixo e clica com o botão direito. Aqui embaixo? Em qualquer um desses desenhos. Botão direito. Direito. Ok. Perceberam que apareceu escrito ali? Use Icons. Usar ícones quer dizer usar os desenhos ao invés de usar as imagens.
Desmarca essa opção e use icons para ver o que vai acontecer. Os desenhos que estão aí embaixo, ó, desmarco e use icons, viraram palavras, viraram com as abreviaturas, tá vendo? Que são comandos. Como está mais fácil para vocês por enquanto ler, eu vou habituar que vocês estejam aí sem o use icons, para facilitar, para dizer assim, vai no cosmético, você não ficar procurando desenho, já está escrito a ferramenta, tá? Aos poucos a gente pode voltar a se habituar com o desenho mesmo, até porque vai ser tendência dentro desse programa. Bom, eu vou pedir a vocês, gente, que caso esteja marcado, desmarquem as opções, só para vocês diferenciarem. Quando uma dessas ferramentas de precisão está ativa, ela fica cintilante, ela fica azul claro. Quando ela está inativa, ela fica cinza. Ok? Desmarquem então esses que estão azul claro aí, que estão brilhando, para ficar apagado, porque nesse primeiro momento, nós não vamos estudar as ferramentas de precisão. Vamos somente reconhecer algumas manipulações simples dentro do AutoCAD. Só clicar. Você clica nele que ele vai desligar sozinho. Cuidado, não é com o botão direito, tá? Você já desligou tudo, está certinho. Perfeito. Ok. Deu? Tem ninguém desorientado não, né? Avisa aí, tá, gente? Grita aí se sai do lugar. Vamos lá. Então vamos experimentar os procedimentos básicos. Antigamente eu ia falar, se essa versão anterior do AutoCAD, eu ia falar que uma das possibilidades do AutoCAD é trabalhar com menu. Mas como nas versões novas esse menu está sendo até abolido, os menus nem existem mais, vou falar para vocês as duas principais métodos de acesso. Ou pelo painel Ribbon você vai acessar os ícones que acessam os comandos, mas o AutoCAD ele tem uma vantagem em relação aos outros comandos. Ele também pode ser acessado através do teclado. Por esse motivo mesmo, já vou querer que vocês adquiram o hábito de trabalhar de maneira prática. Se você for destro, mão direita sempre no mouse, mão esquerda sempre para o teclado. Isso te poupa tempo, te faz ser um usuário prático do AutoCAD, ok? Então vamos lá. Caso precisem usar o teclado. Vamos de maneira mais simples e intuitiva possível. Tem um comando aí chamado Line na posição superior, o extremo superior esquerdo da tela, certo? Acionem o comando Line, cliquem. E ele vai apresentar lá embaixo algo escrito. Todos estão vendo que automaticamente ao acionar o comando ele escreve alguma coisa embaixo? Gente, isso vocês vão ter que se habituar. Dentro do AutoCAD, tudo que o AutoCAD faz, ele apresenta procedimentos, opções e sugestões. Você deve observar o que está escrito na linha de comando antes de iniciar um comando, para saber se ela está em branco e você realmente pode iniciar esse comando. Durante, porque ele apresenta opções e sugestões, para você saber qual etapa que você deve seguir. E após, para saber se a tarefa foi realizada corretamente e se você já pode partir para uma próxima. O que houve, Melinda? Aqui não apareceu. Achei que também vai esse slide. O primeiro ícone da posição superior esquerda, ao seu limite, ele não foi trocado aqui na roda dentada para Draft Annotation. Entra aí. Primeira opção. Perfeito. Pode fechar aqui. E agora ele já tem line, tá bom? Clica no line, aí já aparece escrito algo lá embaixo, né? Gente, nunca esqueçam de ficar observando a posição inferior. Normal. Alguém fechou o seu quando você está antes de você trabalhar aqui, muito provavelmente você está sem. Eu vou entrar aqui de novo para recuperar a sua barra, eu acho que é você mesmo. Olha lá, ela está lá. Aciona line. Então já vou logo dar essa dica, tá? Que aconteceu aí com ela. Vocês estão vendo que existe uma linha de comando embaixo onde aparecem os escritos, né? Então, já aproveitando a deixa dela, cuidado para não clicar nesse xizinho que está aqui, ó. Porque se você clicar no X, você vai sumir com a barra de comandos, tá? Com a linha de comando. O que vai acontecer? Você não vai conseguir entender o que o AutoCAD está falando. Até tem como você ver os escritos pela opção Dynamic, mas como eu não estou explicando Dynamic agora, é melhor a gente entender que você não pode clicar no xizinho. Se essa linha de comando estiver te incomodando, estão vendo que tem uma área que tem um monte de pontinho na extremidade esquerda? Tem todo pontilhadinho? Se você clicar e arrastar ela, ó, você pode encaixar a sua barra aqui embaixo. Aí ela sai do meio da tela e para talvez te incomodar.
Mas no meu caso aqui, como eu estou no data show e cortaria a imagem, eu vou preferir deixar aqui, mas quem se sentir mais confortável, arrasta para baixo que ela vai encaixar, fica mais estável. Outra coisa, se alguma coisa que apareceu escrito nessa linha de comando, você esqueceu, não lembra, quer retornar, quer ver o que ficou para trás, você pressiona F2 no seu teclado, que ele mostra todos os procedimentos anteriores que aconteceram. No meu caso aqui, eu só fiz abrir e alterei de ambiente, acionei line, ok? Só que tem o seguinte, quando eu estou no meio de um comando e eu desejo interromper, eu não quero continuar, a ação para interromper qualquer comando é sempre ESC. Então, ó, ESC é o teclado de vocês, ele vai interromper qualquer comando, por exemplo, o comando line que a gente iniciou agora, ok? Então, toda vez que chegou no meio do comando, fez errado, ou não quer mais utilizar ele, vai utilizar ESC. Bom, mas deram ESC? Quem deu ESC, aciona a line de novo. A minha tela aqui está meio cortada, eu vou dar uma redimensionada que eu acho que alguns não estão enxergando aí. Eu acho que até minha resolução não está a melhor possível, peraí. Vou ampliar que eu acho que vai melhorar para vocês. Acho que melhora para enxergar assim, né? Ficou maior um pouco. Aciona inline, gente. Após acionar a line, verifiquem. Apesar de estar em inglês, gente, vocês vão perceber que não tem muitas coisas complicadas. Eu vou estar sempre tentando traduzir à medida do possível, tá? Pareceu alguma coisa, vocês não entenderam, me perguntam, mas não executem nada, sabendo que tem alguma coisa aqui embaixo para ser entendida e você não sabe o que fazer. Você não tem que fazer do seu jeito e tentar fazer dar certo. Você precisa entender a linguagem do AutoCAD, saber o que ele está te pedindo e executar aquilo que ele está te pedindo para o resultado sair corretamente. Ele está dizendo line, especifique o primeiro ponto. Especificar o primeiro ponto, ele está te pedindo para você clicar na tela onde você pretende fazer o desenho. Vamos inicialmente de maneira lúdica, fazer um experimento qualquer regular. Clica qualquer lugar aí, ó, vai dando um zigue-zague só para sentir o lançamento das linhas. E percebam que à medida que você vai clicando, escritos diferentes aparecem na posição inferior da tela. Todo mundo está percebendo? Aqui está escrito assim, ó. Antes era o primeiro ponto, agora especifique o próximo ponto. Next point, próximo ponto. Mas do lado aparecem duas coisas escritas: close, undo. Certo? Todo mundo percebeu isto? Então vamos entender o que são essas coisas que aparecem depois do que está escrito aí. Primeira coisa, gente, vocês devem fixar. Sempre que aparecer alguma coisa após o procedimento principal da linha de comando, essa segunda coisa que apareceu, ou ela é uma sugestão, ou ela é uma opção. As opções no AutoCAD, elas são colocadas entre colchetes, e existe normalmente uma letra em maiúsculo. Quando você quer usar a opção que corresponde à ação que você deseja, você digita a letra da maiúscula ou da Enter. Da versão, acho que 2012 ou 2013 para cá, você não precisa digitar essa letra. Se você posicionar o mouse em cima do que você quer e clicar, ele te obedece. Ele faz a ação que você quer, ok? Só que isso aqui é uma opção, ok? O que é sugestão também? Nesse caso aí, a gente não está com sugestão, mas aparece. Ele coloca entre chaves uma sugestão. A sugestão, ela é uma coisa que, se você quer aceitar, basta dar o enter que o AutoCAD usa. Por exemplo, você vai dizer um tamanho de objeto. Da última vez que você trabalhou, você botou 30. Aí o AutoCAD provavelmente vai sugerir da próxima vez também colocar 30. Se ele apareceu 30 e 30 você quer repetir, você dá um enter que ele já usa. Você não precisa digitar tudo de novo, tá? Então, a gente já entendeu isso aí. Bom, eu já falei para vocês que existem duas opções aqui. Só para ficar mais claro, vamos entender a tradução delas. Close
quer dizer fechar. Do, D-O, quer dizer fazer. Undo, desfazer. Redo, refazer. Cuidado. Desfazer e refazer também é por aqui, tá vendo? Poderia fazer redo e undo por aqui por cima. Só que redo e undo daqui de cima, eles não são opções, eles são comandos. Quer dizer o seguinte: estou desenhando essa linha, eu dou um undo como opção que tem aqui embaixo. Então, vamos ver se é verdade mesmo? Vamos lá. Pega o mouse aqui, ó, posiciona aqui próximo de onde está undo, ó, aqui na linha de comando, clica nele. Perceberam que ele desfez o último segmento que você desenhou? Rolou para mim, né? Só clicar na opção undo, que é o último pedaço de linha é desfeito. Certo? Não? Você desenhou algumas linhas, certo? Aí você chegou aqui, ó, na linha de comando. Isso aqui não é mais a linha de comando, ele clicou em undo. Olha lá, desfez. Perfeito. Aí, feito até aí, beleza. Vamos testar uma outra coisa. Dei um ESC porque eu não quero mais prosseguir com essa sequência, mas deixa esses desenhos aí, tá? Deixa eles aí. Vamos aqui do lado fazer uma outra sequência de linhas. Nesse caso aqui, nosso objetivo agora é fazer um polígono fechado e regular, qualquer. Só que ao invés de chegar no último ponto para eu fechar, não vou fechar, eu vou mandar ele fechar sozinho, não tem essa opção? Então vamos lá. Digita line, faz um contorno qualquer, ó, circundante, como se você quisesse fechar, mas não vai fechar. Faltando uma para fechar, ó, você vai lá embaixo, vai procurar no menu, vai escolher close. Cuidado, gente, ó, essas opções que estão aqui em cima foram os comandos anteriores. O que está valendo atualmente é esse que está aqui embaixo na área branca da linha de comando, tá? Escolhe close e ele vai fechar. Certinho até aí? Então vamos adiante. Percebam, gente, que neste caso ele saiu do comando, estão vendo? Ele largou o comando line, ó. A linha de comando ficou em branca. Quando você dá close, ele larga o comando. Quando você dá undo, ele não larga, ele continua te permitindo desenhar. Agora vamos ver a diferença de fazer undo, que eles fazem também, por aqui por cima, ó. Vem aqui em cima na setinha, que você já deve conhecer isso do Word, de outros programas lá, né? E clica na setinha para ver o que acontece. O que rolou? Não foi só um segmento que foi desfeito, né? A sequência de linhas inteira. Gente, o undo, ou seja, o desfazer, que é um comando, ele desfaz tudo que o último comando executou. Já o desfazer, que é o undo, qualquer opção que surge dentro dos comandos, ele desfaz aquele último só procedimento dentro do comando. Ficou clara a diferença? Beleza. Vamos adiante então. Já que vocês têm objetos aí, a gente já viu a coisa mais simples possível, que é lançar um comando. Porém, às vezes, gente, você não quer ter que procurar, você quer, de maneira prática, lançar uma abreviatura para chegar rápido no comando. E tem várias previsões. A maioria das abreviaturas de comando do AutoCAD são a primeira letra ou a primeira e a segunda letra daquele comando, tá? Nas versões novas do AutoCAD, quando você começa a digitar, ele termina para você. Então, às vezes, você nem precisa saber o comando todo, você lembra só o início e ele finaliza, tá? 2015 finaliza perfeitinho. Não lembro direito que o 14 é assim também, mas acho que também é. Se eu quero acionar o comando line, gente, eu não preciso digitar o nome inteiro. Se eu digitar só ele já sabe. Só que tem um porém. No AutoCAD, tudo que você digita na linha de comando precisa ser sucedido de Enter no teclado. Certo? Isso quer dizer que se eu quero utilizar o comando line, eu quero digitar L para acionar line, e eu quero que ele entre no comando line, ele não vai entrar só porque eu botei L. Não adianta digitar L e ficar que nem um bestão olhando para a cara dele que não vai fazer nada. Tem que dar Enter, ok? Então vamos deixar combinado isso. Digitou na linha de comando, já vai com a mão neurótica sabendo que tem que dar Enter, perfeito? Então, ó, e como eu já havia alertado vocês, uma mão para digitar, a outra para usar o mouse. Então, ó, digita L. Curiosidade, barra de espaços e Enter no AutoCAD é a mesmíssima coisa, tá bom?
Não precisa, se você quiser usar a barra do espaço, pode. Então, eu falei que L já sabe que é lá. Tá vendo que ele até já mostrou aqui no meu? O de vocês fez assim também? Beleza, que eu não lembrava se no 14 também já era assim. Então, digita L, deu Enter. Vai pegar o mouse aqui, ó, e aqui do lado de fora vai fazer um zigue-zague qualquer. E como eu já havia explicado para vocês, vai abandonar o comando. Como é que a gente sai do comando? ESC. Sempre para escapulir do comando. Só para fixar. Associa a escapulir. Tudo bem até aí, né? Vamos entender uma coisa agora. Já que a gente já viu uma ferramenta mais simples de todas de fazer um desenho, vamos entender o seguinte. Existem grupos aqui de comandos, gente, que eles têm funções diferentes. Nós vamos estudar mais à frente as de layers, depois algumas de propriedades, algumas utilidades. Hoje começamos a ver o básico aqui do draw, que é a linha. Tem uma ferramenta muito simples aqui do lado das ferramentas de modificação, que é de apagar, erase, tá? Só que eu também posso fazer erase via teclado, através de delete, mesma coisa, tá? Vamos testar das duas maneiras, tá? Só que para eu fazer uma ferramenta de modificação, eu preciso primeiro saber fazer uma seleção, que foi o que aconteceu com alguns de vocês hoje aí, quando eu comecei a dar o assunto. Vocês tentaram clicar onde eu mandei, não clicou correto, e acabou pegando algum lugar da tela, o AutoCAD entendeu que você queria selecionar alguma coisa. Então vamos tentar selecionar algo. Quando você põe o mouse exatamente, ó, essa cruzinha aqui no meio dela é o local que se clica nos objetos. Se eu puser ela aqui, ó, em cima da linha, estão vendo que ela dá uma piscada? Ela acende, né? Quer dizer que se eu clicar agora, ele seleciona. No AutoCAD, para indicar que um objeto está selecionado, são exibidos grips e a linha fica também tracejada. Grips são esses nozinhos azuis que estão aparecendo aí na tela, tá ok? Então, está selecionado. Se eu quero executar uma ação agora através do AutoCAD, por exemplo, apagar, vamos fazer das duas maneiras. Vamos direto pelo ícone. Vem aqui na bolachinha, ó, escolhe ela, apagou. Bobo, né? Fácil. De outra maneira diferente, vai lá e clica na próxima linha que você fez aí. Agora ele vai apagar, mas ele vai apagar dando um del aí pelo teclado. Então vai lá no teclado, ó, deleta. Funcionou do mesmo jeito, né? Perfeito, gente? E aí? Só que eu quero alertar a vocês o seguinte raciocínio. Existem comandos no AutoCAD que podem ser executados antes ou depois de uma seleção. Na maioria dos programas que vocês conhecem, não é possível fazer essa inversão de seleção. Você primeiro pega o objeto, depois você tem que acionar o comando. No AutoCAD é possível pegar primeiro o comando e depois dizer quem é o objeto. Vamos ver as duas maneiras. Bom, a primeira vocês já aprenderam, que é primeiro pegar o objeto e depois aciona o comando e ele executa. Vamos fazer o contrário? Para eu saber se eu posso começar um comando agora, lembra que eu falei para vocês? Tem que olhar para um de comando para ver se ela está em branco, né? Se ela não estiver em branco, é que você está no meio de um outro comando, não sabe o que ele está te pedindo, está querendo fazer outra coisa. Se todo mundo está com ela em branco, tipo escrito assim, ó, escreva o comando, né? Type command. Então, para você pode fazer um próximo procedimento. Vamos acionar aqui o erase, que é a borrachinha. Perceberam que o cursor foi em forma de tick box, com um quadradinho pequenininho? Isso quer dizer que eu posso, na sequência, clicar no objeto para executar o que eu quero. Selecionou, foi tracejado de vocês? Só que ele não apagou como ele fez antes direta, né? Só clicar e já está apagado. Por quê? Quando você primeiro pega o comando para depois pegar o objeto, é necessário pressionar Enter, senão ele não finaliza. Certo? Até porque ele pode querer que você pode querer colocar mais objetos, né? Não só esse, pega um segundo, sei lá, vai pegar um terceiro. Pegou os três, terminou o que você queria, dá um Enter que ele vai apagar. Tudo ok até aí? Agora vamos para um pouquinho mais complicação. Vai ser sempre assim, viu, gente? E vai ser cumulativo. Essas coisas básicas que eu estou ensinando,
ela serve para qualquer comando o tempo inteiro. Se você não aprender isso aqui, você vai no último vídeo de aula um comando complexo, querendo clicar da linha da leste sem saber como fazer. Tendo entendido isso aqui, gente, todo o restante vira bobagem. Tá? Então, eu quero selecionar, mas essa história de botar o mouse aqui em cima para ficar pegando um por um, isso aqui é um serviço meio burro. A gente precisa fazer uma coisa um pouquinho mais prática. Imagina que na sua tela tem 500 objetos. Então, eu ia pegar os 500 de uma vez. Para isso, é interessante que você saiba exatamente como a janela de seleção do AutoCAD funciona. Porque a maneira como você indica uma janela muda o resultado da seleção. Clique em um lugar qualquer que não tem objeto. Veja o que acontece. Se você puxar o mouse, aparece a janelinha colorida, né? Se puxar para a direita, ela sai azul. Se puxar para a esquerda, ela sai verde. E sai tracejada. Todo mundo notou isso? Gente, é porque tem diferença entre essas janelas. Tá? A janela azul, que é contínua, ela só pega o objeto se ele estiver totalmente dentro dessa janela. A janela verde, ela basta cruzar por cima do objeto, ó, que o objeto será pego. Diga seu nome, minha amiga. Daniela. Aqui dá muito eco. Deixa eu ver se você entendeu, Daniela. Desta maneira eu estaria selecionando quantos objetos? Só esses que estão mais claros. 2. Não. Conte quando estão sendo pegos, não tem só 2 linhas. 4 linhas, certinho. Agora eu vou abrir a mesmíssima janela. Quantos objetos eu vou pegar? Todos. Ninguém. Por quê? Janela contínua ou azul só pega quem está totalmente dentro. Isso, inclusive, é uma técnica para excluir objetos que você não quer pegar. Digamos que tem um que vem até embaixo, você não quer ele, é só não ir na pontinha dele. Você, aqui, por exemplo, ó, se eu puxar a janela até aqui, ó, eu não estou conseguindo pegar nem este, porque totalmente dentro dela só está esses dois. Então, na hora que eu der o segundo clique aqui, ó, só peguei os dois. Experimente fazer essas duas seleções. Uma assim, totalmente dentro, e uma outra que só cruze, para ver o resultado. Normalmente, no dia a dia, para pegar objetos rapidamente, você vai preferir fazer essa verdinha que sai tracejada, porque cruzar é mais fácil do que ter que englobar tudo. Mas o englobar tudo você usa quando tem coisas que você quer pegar, algumas e outras você já não quer. Aí fica mais fácil de não selecionar alguma coisa que não seja seu desejo. Deu, né? Perfeito? Então vamos continuar. Deixa eu ver se isso aí ficou claro mesmo. Fazer só um testezinho aqui rápido. Não sei se a cor... Ih, caramba, péssimo isso aqui. Para vocês aí a cor está totalmente diferente do que eu fiz aqui na tela. Não vai adiantar muito isso que eu fiz. Bom, vocês podem dizer a primeira linha da vertical, a segunda, a terceira. A primeira linha horizontal, a segunda e a terceira. Porque eu troquei todas as cores diferentes, mas o Datashow aí ele exibe cores estranhas.
Danilo, quem está sendo selecionado quando eu abro a janela desta maneira? Eu esqueci de realçar que tem uma elipse aqui. Deixa eu reforçar ela. E se a janela estivesse desta maneira? Vocês viram a diferença como é brutal? Vou fazer a mesma janela. Vou fazer outra agora. Como é seu nome? Michael. Michael, quem está sendo selecionado desta maneira? Agora. A elipse. E se estivesse assim? Agora está moleza nas versões novas do AutoCAD, porque ele pisca, né, que ele vai ser selecionado. Então, vocês podem ou usar o raciocínio básico de estar totalmente dentro ou não, ou ficar de olho em quem está acendendo, que acender é porque vai pegar, tá? Aqui, por exemplo, quando eu cruzo, ó, vou passando o mouse e vai acendendo, ó, quem está sendo pego. Essa daqui do canto que está mais escura, ela não está sendo pega porque ela não chegou a cruzar, mas se eu chegar com o mouse aqui em cima dela, ó, já vai acender ela, então ele já sabe que vai pegar. Tá claro isso aí, gente, da questão da seleção? Outra coisa, vamos supor que vocês queiram fazer 3 sequências de zigue-zague diferentes. Uma em cima, uma no meio, outra embaixo, tá? Só que para fazer a sequência de zigue-zague, toda hora você vai ter que ir lá no comando line, certo? Vamos fazer só o primeiro zigue-zague com o comando line. Line, aí vai fazer. Peraí que eu andei mudando aqui as coisas. Faz a primeira sequência. Não vai fazer a segunda agora não, tá? Para sair do comando você dá um F, né? Gente, outra coisa importante para você se tornar um usuário prático do AutoCAD. Se você quer repetir um comando, que foi o que você usou imediatamente, você quer repetir o mesmo comando que você acabou de usar, você não precisa ir lá no comando acionar ele de novo. Toda vez que a linha de comando está em branco, nenhum comando está ativo, e você pressiona a tecla Enter, o AutoCAD entende que você quer utilizar o último comando que foi utilizado. Aqui está em branco, né? Vamos ver se funciona. Dá uma Enter aí para ver o que rola. Já repetiu o line, né? Fica fácil repetir os procedimentos desse jeito. Então você chega aqui, ó, executa segunda sequência. Só que tem o seguinte, não precisava ter dado ESC, que aí, ó, isso não funciona para todos os comandos. Mas tem alguns que quando você está aqui, ó, dando zigue-zague, se você quiser sair, no caso do line funciona, também sai dando Enter. E sabe qual que é a boa? Que você pode dar um Enter para sair, outro Enter para entrar de novo e começar a confusão. Terminou? Um Enter para sair, outro Enter para repetir e começa em outro lugar. Deu? Fácil, né? E se você não quiser ir lá no Enter que está lá no canto, fica com a mão em cima da barra de espaço, porque barra de espaço é Enter. Dá no mesmo. Todo mundo conseguiu? Agora vamos ver uma outra coisa. Desfaz só o último comando que você executou. Ou seja, tudo que o último comando executou, para fazer isso, você vem aqui nessa setinha aqui de cima, né, que é undo, desfez. Todo mundo rolou aí? Agora, olha o que acontece. Vocês lembram que Enter serve para repetir a sua última ação? Qual foi a sua última ação? Desfazer. Se eu der Enter agora, ó, ele vai desfazendo uma por uma tudo que eu fiz. Cuidado, tem gente que no meio da ação, aí bate no caderno, bota o mouse, faz sei lá o que, bota a mão e faz assim, ó. Aí perde o projeto todinho, porque ele desfaz tudo que foi feito até agora. Aí quando abre lá, tá tudo zerado, perdeu tudo. Tá? Mas se você imediatamente após ter feito isso, já começar a dar redo, ele vai refazendo. Só que se você, no meio do redo, fazer alguma coisa que nem eu acabei de fazer, uma besteira e toquei no teclado e apareceu outra coisa ali, já não dá mais para refazer. Aí perde.
Só que assim, só perde até a última vez que você salvou, né? Então, pelo amor de Deus, vocês já escutaram a piada lá da competição do diabo com Jesus? Nunca viram isso aí? Era um concurso de informática, e aí botaram o diabo junto com Jesus, e os dois estavam lá digitando tudo, e aí de repente faltou luz, e nessa de faltar luz, quando ligaram as máquinas para ver quem tinha ganhado o concurso de informática, tinha sido Jesus. Qual a diferença do trabalho que foi feito por Jesus e pelo diabo? Só Jesus salva, né? Então você tem que salve, gente, olha. AutoCAD é muito mais pesado do que o Word, do que Excel, de qualquer porcaria dessas comuns que a gente usa, porque ele é um software de desenho técnico genérico. Então ele pesa muito. Você tem que ter o hábito, estar com o dedo em cima do Ctrl S. No Word é Ctrl B, né? No AutoCAD é Ctrl S. Sem falar, ele já é automaticamente programado para salvar. Quando alguma coisa dá pau e sei lá, travou e você perdeu, quando o AutoCAD abre, ele mostra uma janelinha onde você escolhe o que você pode recuperar. Mas quando é uma coisa que você mesmo desfez, aí não dá para ele salvar, que você fez, né? Então, não seja monstro, né? Presta atenção. Como é que salva? Oi? Tem alguma coisa aí na tela, um desenho, alguma coisa, como é que salva? Tá vendo esse disquetinho que está aqui em cima? Tá. Ele é para salvar, tá? Se você quiser der Ctrl S, é atalho para salvar também, tá bom? Vamos avançar numa figura geométrica um pouquinho de nada mais complexa que ali. Tudo simples hoje, tá? Basicão. Vamos pegar círculo, que é a segunda figura mais simples que existe. Vamos só logicamente? Clica, puxa o mouse aí, ó. E vai vir só o redondinho lá. Deu? Sim, tem muito que fazer. Mas vamos fazer o seguinte. Eu quero aqui do lado, matematicamente, fazer um círculo exatamente igual ao último que eu fiz. A gente tem essa capacidade? A mão da gente tem essa capacidade? Impossível, tá? Se você não usar nenhuma ferramenta de precisão ou nenhum recurso do AutoCAD para fazer no olhômetro, na mão, isso, não tentem. Não existe isso de fazer linha perfeita colada na outra na mão livre. Não existe. Se você pegar o microscópio e botar lá, você vai ver que sempre ou passou mais ou sobrou um pouco para encostar. No AutoCAD também é desse jeito. Só que a gente tem ferramentas que nos garantem isso que a gente não está estudando ainda hoje. Mas nós vamos estudar mais à frente. Sim. Como é que eu repito um exatamente igual? Lembra que agora há pouco eu expliquei a diferença entre sugestão e opção? Com o círculo, ele normalmente sugere o último valor que você usou. Quer ver? Aciona círculo de novo. Vai em qualquer lugar da tela dar um clique e não dá o segundo clique. Estão percebendo que aqui do lado apareceu um valor? Este valor, gente, é a sugestão do último tamanho que você usou. Sugestões no AutoCAD, como é que a gente aceita? Enter. Dá um Enter e vai fazer um círculo exatamente com o mesmo tamanho que vocês fizeram agora há pouco, tá bom? Só que tem um seguinte. Eu quero fazer um círculo com valor exato. Eu quero que todo mundo agora faça um círculo cuja dimensão do raio dele seja igual a 100. Então, primeiro, vamos observar que os dados que ele está pedindo para a gente fazem algum tipo de referência exata. Então, primeiro observar o que ele está pedindo. Aciona círculo. Vamos prestar atenção nas indicações dele. Ele fala, ó, especifique o ponto central do círculo, certo? Eu vou clicar em qualquer local para fazer o ponto central. Notem que na sequência agora ele pega, especifique o raio do círculo. Neste momento, gente, nós vamos digitar o valor desejado. Lembrem-se que toda vez que se digita alguma coisa na linha de comando do AutoCAD, ao final tem que dar Enter, para confirmar o que você digitou. Outra coisa importante, não precisa neuroticamente ficar procurando o lugarzinho de clicar aqui na frente para digitar, tá bom? Quando você toca no teclado, mesmo que você não queira, o que você digita vai bater aqui embaixo. Então você simplesmente vai no teclado e digita, tá bom? Não precisa ficar com o mouse até achar o lugar de clicar. Digitem 100 e dá um Enter. O círculo foi feito com 100. Tudo bem?
Alguém aí o círculo saiu pequeno demais ou grande demais? Ficou diferente muito do meu? Não? Gente, círculo com 100 vai ser sempre 100 e os tamanhos vão ser todos iguais. Se algum de vocês desenhou um círculo com 100 e o seu tamanho ficou diferente do meu, é simplesmente porque o zoom da tela está alterado. Alguém está com alguma dúvida, gente? Tá tudo ok, né? Posso prosseguir. Para trabalhar com o zoom, você tem várias maneiras, mas eu não vou encher a cabeça de vocês de lorota no primeiro dia. Vamos pegar só o que é mais simples. O mouse, a roda central do mouse, tem um botãozinho que ele gira, certo? Se você girar a rodinha para cima, ele cresce o zoom. Girou para baixo, reduz. Ele amplia e reduz. Se o seu mouse for de quinta, ele vai ampliar e reduzir muito ruim, tá? Estou dizendo que eu não sei se os mouses que estão aí estão funcionando direitinho, tá? Mas, se você apertar a rodinha, apertar o botão do meio e puxar para o lado, ó, ele arrasta. Gente, isso não é mover o objeto, tá? O objeto, ele está no mesmo lugar. Estou com ele aqui no lugar. Eu estou olhando um trecho para cá, outro trecho para lá, no mesmo lugar que ele está. Isso de arrastar a visualização não é mover. Move é um outro comando que a gente vai aprender mais à frente. Tá claro? Então, toda vez que se perder no zoom, vamos usar. Apertou a rodinha, girou a rodinha, ok? Quando aperta a rodinha, vira uma mãozinha. Você puxa pro lado, ó. É isso mesmo. Essa é a função. É porque provavelmente o seu mouse não está sensível. Quando você gira, ele está acabando apertando. Não, moça. Olha, faça com o dedo suave assim, ó. E também foca. E ele não está mesmo não. Está ruim o seu. Esse é o caldo quinta que eu estava falando agora. Tá? Então, infelizmente, você não vai dar para fazer isso. Espera chegar no outro zoom que eu vou ensinar e você usa, tá? De preferência, a gente vai tentar usar o seu computador. Você está com o mouse também, né? A aula que a gente passa por você, se não passar por esse problema, que é bom que em casa você vai se habituando a mexer no seu. Mas hoje a gente não vai precisar de apresentação do não. Agora, eu vou fazer uma pergunta que nenhum de vocês fez, mas que ela é essencial para a compreensão das coisas que nós vamos estudar da aula que vem em diante. Eu lancei 100 aqui de raio, não foi? Nessa circunferência aqui, nesse círculo. E eu pergunto para vocês, 100 o quê? Que unidade é essa quando eu digo que eu quero 100? Interessa, eu queria saber também se não usa nem ponto, nem vírgula, como é que é isso? Olha, boa pergunta dela. Se usa ponto ou vírgula? Filha, agora eu quero aprender. Já vou emprego agora. Aprenda, moça. Aprenda que você vai se dar bem se aprender. Bom, primeira coisa que a gente precisa, já que ela fez a pergunta antes de eu falar da unidade. Gente, AutoCAD é igual a calculadora do Paraguai. Se você quiser falar assim, 4,5, você vai colocar 4,5. Que funciona também se for 4,50. Tá bom? Agora, eu quero colocar só meio metro. Tá? No AutoCAD vai entender se você colocar 0,50. Ele vai entender se você colocar 0,5. Ele vai entender se você colocar 0,50. E ele também vai entender se você colocar só 0,5. Sabe por quê? O AutoCAD é igual a calculadora do Paraguai. Testa na sua calculadora que tudo isso aqui também funciona, é a mesma coisa. É porque legal? No AutoCAD tinha que colocar, né? Quando assim que abrir, tinha que colocar lá as medidas, quando você queria usar. Bom, exato. O AutoCAD não é desse jeito o raciocínio dele, tá? As unidades. Vou chegar já lá. Mas isso daqui, o que importa pra gente aqui nesse caso que você perguntou, é o separador de decimais. O separador de decimais do AutoCAD não é vírgula, é ponto. Vírgula serve para separar coordenadas X de Y. Tá difícil, Michael, eu tô fazendo uma cara ali que tá quase chorando. É porque ele gosta de fazer careta mesmo, né? Ele já faz careta.
Não, ainda bem que tem vocês aqui, tem as moças que estão fazendo outras caras para mim. Tem horas que ele faz careta ali para mim. Mas a cara dele é eu já vi que é. Olha, sim, já falei disso aqui. Então vamos falar de unidade. Vamos esquecer o AutoCAD, porque eu quero que vocês consigam raciocinar em termos de AutoCAD. Gente, o AutoCAD, ele vai entender de acordo com o tipo de lançamento que você faz em termos de número, que é a mesma lógica se eu tivesse um desenho real. Pensar assim, estou desenhando aqui um quarto, tá? Esse quarto meu, ele mede, peraí, tá? Ele mede 4 por 4. E aí eu fiz a caminha, tá? Já cheguei, peguei ela pronta, nem precisei desenhar, tá? Vocês vão aprender coisa na biblioteca, vão poder usar os bloquinhos já feitos, muita coisa. Mas chegou um criado mudo que eu quero botar aqui do lado, e eu quero desenhar ele exatamente 50 por 50. Aí eu vou chegar aqui na locada e indicar para ele, ó, 50 por 50, certo? Certo ou não? Não, não está certo. Está errado. Sabe por quê? Quando eu comecei a fazer este quarto, eu comecei a trabalhar com qual unidade? Metros, gente. Só pode ser metros, porque eu botei 4.00. Quando eu vim para cá para o criado mudo, eu digitei o quê? E que unidade é essa? Centímetros. 50 centímetros. 50 centímetros, se eu estivesse falando em metros, seria assim. Isto é 50 centímetros. Isto aqui, ó, 15 centímetros. Ou 0,5 metros, 0,15 metros. Mesma coisa, gente, matemática da quarta série do primeiro grau, tá? Revisãozinha básica, não esqueçam isso aqui, tá beleza? Então, gente, o que você tem que se preocupar é que se você começar a lançar uma determinada unidade, continue indicando ela. Comecei a pensar em metros, vamos lançar sempre metros. Comecei em centímetros, vamos lançar sempre centímetros. Para as nossas aulas, quando a gente tiver um ambiente que for 4 metros, nós iremos lançar só 4. Não vamos lançar 400, que seria o caso se fosse centímetros. Por quê? A maioria dos projetos de arquitetura das empresas e escritórios usa metros, porque é um padrão universal, inclusive no Brasil, utilizar metros. Meu escritório não usa metros, porque lá eu faço arquitetura, interiores, faço detalhes de marcenaria, detalhes de vidraçaria, marmoraria, faço um monte de detalhes. E isso é ruim para cotar em metros, fica um monte de 0,0000. Mas como a maioria dos escritórios usa metros, nossos exercícios todos serão indicados em metros. Se eu me atrapalhar, vocês por favor me corrijam na aula, tá? Porque como meu escritório não usa metros, eu sempre me confundo na hora que eu vou passar a aula para vocês. Beleza? No AutoCAD existe sim um local que você coloca as unidades, mas não é para a unidade do projeto para a gente lançar a medida. É a unidade para configurar as escalas dos blocos. Portanto, a gente não vai ver isso aqui agora. Quando eu começar a ensinar vocês a lidar com biblioteca e blocos, aí a gente vai dizer as unidades. Mas o correto é você colocar a unidade aqui só considerando as casas decimais. Outra pergunta que não surgiu, foi bom que ela lembrou da unidade. Eu lembrei disso daqui, da unidade, ela lembrou da casa decimal. Está faltando saber escala. Que escala que a gente está trabalhando? Aonde define a escala no AutoCAD? Como define a escala no AutoCAD? Gente, todo desenho do AutoCAD, ele é escala 1 para 1. O AutoCAD não precisa. Por que a gente reduz as escalas quando a gente vai trabalhar no desenho à mão? Porque a gente está no papel e o papel é finito. O papel tem fim. Se eu botar do tamanho que é a casa na vida real, vai ser um papel gigantesco. A tela do AutoCAD é infinita. Se eu quiser desenhar a Via Láctea, eu vou desenhar nele. Se eu conseguir saber que tamanho é o universo, que ninguém sabe, ele também daria a possibilidade.
tá? Inclusive, dentro do AutoCAD tem a possibilidade de trabalhar com anos-luz. Se você der conta algum dia de fazer um projeto de anos-luz, tem opção lá. Eu não sei como é que usa, porque eu não sei trabalhar com anos-luz, e tudo que eu faço é muito menor que anos-luz, tá? Mas existe a possibilidade no AutoCAD, tá? Vai que um dia eu entro nessa era aí, né? Cibernética, não sei. Deus ajude que eu não esteja vivo até lá. Não sei se eu quero não, estudei. Bom, a gente normalmente vai deixar em escala 1:1, só que quando chega o momento de imprimir, a gente avisa AutoCAD, meu papel é A3. Dentro do A3, qual escala que eu vou colocar? Aí ele ajusta lá, e aí você diz, 1:50, aí ele mostra, ficou grande. Não, então bote 1:100, aí ele mostra, agora já coube no papel. Você fica testando as que cabem no papel e vai conseguir ajustar a escala perto do momento de fazer a impressão, tá? Então, antes de fazer a impressão, você não precisa se preocupar com escala, você escolhe só para imprimir. Ou para montar na prancha que você vai organizar para a impressão futura. Por enquanto é tudo 1:1, tem 5 metros, é 5, não tem escalímetro, não tem escala nenhuma, é escala 1:1, que é a escala original. Tudo claro até aí? Já que deu para fechar essas coisinhas, eu vou à terceira figura geométrica simples. Essas 3 figuras aí, gente, é 80% do que a gente desenha no projeto, é isso. A gente só faz variações em cima delas 3 para fazer quase tudo que a maioria dos projetos tem. Vamos entender então? Retângulo. O retângulo tem uma particularidade interessante, então por conta dele, eu vou já ensinar vocês a usar Dynamic. Faz o seguinte, acione o comando linha, clique em qualquer lugar fazendo um zigue-zague qualquer aí, não vai sair do comando, tá? Não vai sair. Deixa ele aí esperando na pontinha ainda para desenhar mais. Todos estão avistando aí embaixo onde a gente trocou os ícones. O meu 2015 não troca para letras, tá? Não troca, só fica ícones. Mas tem uma opção aí de vocês chamada DIN, DYN. Acharam? Lá embaixo, DIN, dentre as opções. Isso aí quer dizer Dynamic, ou seja, trabalhar no AutoCAD de maneira dinâmica, com interações mais automáticas. Liguem o Dynamic. Lembrando, gente, as ferramentas que estão aqui embaixo, como Dynamic, Osmap, Ortho, Grace, Snap, Dux, todas que estão aí embaixo, elas são ferramentas transparentes. O que é uma ferramenta transparente? É quando você está no meio de um comando, aí você decide ligar ou desligar aquele lá embaixo. Você não para o comando, você vai lá embaixo, liga, desliga o que você quer e volta para o comando e ele continua funcionando, tá bom? Isso aqui quer dizer que estou usando o comando transparente. Então, utilizou esse comando aí, Dynamic ligou, perceberam que começou a aparecer coisas escritas na tela? Tem algo na frente aí do mouse, não tem? Vou ligar o meu. Na versão 2015, para quem for instalar em casa 2015, não existe Dynamic aqui. Você só aciona pressionando tecla de atalho. Então, a tecla de atalho para Dynamic é F6. Olha lá, quando você começa a mexer, ele dá alguns scripts. Não, gente, não é F6 não. Então, sugere que caso a gente vai instalar, vai instalar o 2015. Você sabe o que você preferir. Se você preferir 14, 15, porque eu vou estar com o mesmo 2015. Só vai agora juntar 14. Eu até tinha 14 na minha máquina para não dar esse conflito com vocês, mas minha máquina começou a ficar muito pesada, eu tive que formatar e tirar. Era muito problema. Professor, mas o que esse ajuda em sair? O Dynamic, ele facilita o seguinte: tem comandos aqui que para vocês lançarem, você precisa entrar num procedimento cumprido. Quando o Dynamic está aqui no meio da tela, você já usa o que está aqui na tela sem precisar lançar isso tudo. Por exemplo, nós agora vamos aprender retângulo. Retângulo, para você digitar ele, você tem que entrar na opção de dimensões, digitar a largura, digitar o comprimento, depois escolher para que lado ele vai e clicar.
fica comprido para fazer retângulo. Já se você utilizar retângulo com o Dynamic ligado, você só digita largura, vírgula, comprimento, enter e ele já faz. Certo? Então eu já vou de cara já ensinar a vocês que para fazer um retângulo com medidas conhecidas, o procedimento mais simples é este. Ligar no Dynamic, né? Dá um ESC, vai lá no retângulo está aqui, gente, ó, tá pequenininho, tá ainda aqui no grupo Draw de comandos, à direita do grupo Draw, Rectangle, certo? Acionou o retângulo, Dynamic está ligado, e deixa eu olhar ali de vocês, porque eu me esqueci que eu não uso mais transmitador, e eu não sou muito fã de Dynamic também, quero só ver para a batalha. F12. Então, deixa eu ligar aqui o meu que eu estou sem. Liguei aqui o F12. Olha lá, tem comandos aqui, né? Eu poderia começar a lançar. Então, acionei retângulo, dei só um clique. Não vou dar o segundo clique, tá? Vamos supor que esse meu retângulo seja um retângulo de 100%. Eu digito 100, vírgula, 100. Por que é vírgula? Eu não estou botando decimal, eu estou separando quem é largura de quem é comprimento. Aí a vírgula que decide isso. Vírgula no AutoCAD é para separar as coordenadas da horizontal da vertical. Tá? Ah, e o primeiro, sempre a primeira medida. Sempre a primeira é a largura, é o X, e sempre a segunda é o Y. Gente, ó, para saber, ó, X é as pistas, horizontal. Y, vertical. Qualquer ação que tiver ordem, o primeiro sempre é o X e o segundo sempre é o Y, tá? X é sempre o primeiro. D, saiu o retângulo aí todo pequenininho, 100%. É porque um retângulo de lados iguais é um quadrado, que é o caso especial do retângulo na matemática, tá? Por isso que o AutoCAD não tem o comando quadrado, só tem o comando retângulo. Está no meio. E o meu cérebro também está funcionando igual ao quadrado. Por isso que eu não falo quadrado. Certinho, gente? Deu para fazer o quadrado. Então, na era do Chaves ainda, bola quadrada. Rolou, né? Então, só para ter certeza, eu não vou dizer nada. Faz um aí de 150 por 200, vê se rola. Prático, né? Gente, só que é o seguinte, se o Dynamic não tivesse ligado, já não dava para fazer desse jeito. Portanto, você tem que observar antes de fazer se o seu Dynamic está ligado ou se não está. Porque se você desligar o Dynamic por um acaso, aí eu vou fazer, ó, vou pegar aqui retângulo, vou clicar. Agora eu vou digitar, como é que foi? 150,200. Olha o que vai acontecer. Ele foi lá para a casa do balaio. Ou seja, ele foi buscar um ponto cuja coordenada x seja 150 e a coordenada y seja 200. Porque antigamente o AutoCAD foi feito para lançar coordenadas no campo cartesiano. Eu não estou ensinando vocês a usar esse procedimento, que ele é complexo, não é nada prático. Mas ele aqui obedeceu isto. Tá? Como a gente está numa linha mais intuitiva dentro do AutoCAD, não vamos utilizar essa história de usar coordenadas, vamos deixar o Dynamic ligado. Porém, se você não quiser de jeito nenhum Dynamic por algum motivo e quiser utilizar o procedimento comum do retângulo, você pode fazer assim, ó, retângulo, clica em qualquer lugar, tá vendo que aqui embaixo tem dimensões? Entra no dimensões. Aí ele pergunta, qual é a largura? Vou dizer 200, Enter. Qual que é o comprimento? 300, Enter. E agora ele pergunta para qual lado? Eu tenho que puxar o mouse, ó, olha lá, ele andando para cima, para baixo, de um lado para o outro, estão vendo? Clico e finaliza. Não é muito mais comprido e menos prático? Por isso que eu não gosto desse jeito. Ah, mas eu não queria desenhar ele daqui para lá, ele só saísse para o lado e para cima, né? Eu queria que ele já saísse desenhado para o lado contrário. É só na hora que você botar a medida, lançar negativo, tá? Ou depois que está pronto, vai mover. Quem vai aprender a mover na aula que vem mesmo. Vamos encerrar aqui enquanto está pouco, porque senão fica muito
conteúdo, né? Como a gente está só no início, gente, hoje não vou passar exercício, tá? Mas aula que vem, se prepare porque vai rolar dever de casa e vale nota, ok? A nota do exercício é subtrativa, tá ok? Deixa eu desligar aqui o vídeo para não ficar extenso e eu explico isto para quem não estava na aula passada.